Mais uma. E é. Agradecer a todos, né, que estão... Opa, vocês ainda estão cantando. Aqui já terminou aí, mas aqui ainda está cantando no meu. Agradecer a todos vocês que estão aqui esta noite. Agradecer ao Wagner. Agradecer as pessoas que estão nos assistindo. A Nena, hoje não pôde vir. Minha amiga Vasti. Liliane, Bárbara, Roger. Tem o pessoal que está aqui online, que está assistindo. Agradecer a todos vocês que estão aqui esta noite para essa reunião de tratamento espiritual. Tem alguém vindo a primeira vez? Não? Então somos todos de casa, todos já sabemos como a reunião se desenrola. Vamos iniciar com uma prece para a gente se harmonizar, para a gente se envolver neste clima que o tratamento espiritual propõe. Vou pedir a Magda. Magda, faça aqui a prece inicial por nós. Boa noite. Jesus amado, Espíritos de luz que nos assistem, muito obrigada por mais um dia, pela vontade de melhorarmos, pela força que nos dá para seguir no caminho certo do bem, do amor. Jesus, ilumina a humanidade inteira, derrama tuas bênçãos de amor, de paz, de luz e equilíbrio. Faz com que nós possamos aprender e praticar com o nosso próximo. Ilumina todos os lares, principalmente aqueles mais necessitados do teu amor, da tua presença no coração de cada ser. Fica conosco agora e todo sempre. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo... Deixa eu pegar aqui. Ao capítulo 13
Que não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, os infortúnios ocultos, tá bom? É o item 4. Eu vou ler aqui o item 4, depois vocês fazem os comentários que vocês desejarem fazer. Deixa eu ver aqui. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um grábato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Para as pessoas que estão nos acompanhando, na hora que eu disse que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida, a tia Mazé passou bem na hora. Ela é a nossa mocinha tão modestamente vestida, né, tia Mazé? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada refugia a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem com que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem um benefício sem corar. O pai está no hospital, e enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à Boa Senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e, para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital, levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual é a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar as mãos alguma coisa para que dês a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo, quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? Em casa, é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência.
Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora, não o digas a ninguém. Falava assim Jesus. Os infortúnios ocultos. Aí eu passo a palavra para vocês, para que vocês possam comentar. Esse é um texto muito lido, né? A gente já leu várias vezes, mas sempre há alguma observação a fazer. Alguém gostaria de começar? Os infortúnios ocultos, aí ninguém quer falar, né, Wagner? Porque aí não é mais oculto. Se alguém falar, aí não é mais oculto. Toca. Toca é o jeito. Por todo mundo emocionado. Então, vamos lá. Vocês não falam, eu vou fazer observações aqui. Vocês percebem que no texto Kardec já começa, não é que ele faz não é uma crítica, ele faz uma observação. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Isso é fato, né? Continuamos vivendo essa experiência, né? Nas grandes calamidades, a generosidade aparece. Veja, Kardec escolhe as palavras muito, muito bem. Impulsos generosos. O que é aquele impulso? Ele tem alguma coisa que é do momentâneo, daquele instante. Foi tomado por um impulso. Então, é algo mais momentâneo. A palavra é essa mesmo. No sentido de reparar os desastres. Então, isso ele concorda, não está fazendo nenhuma crítica, ele está fazendo uma observação. Mas aí ele lança o desafio, né? A par desses desastres gerais, aí ele levanta uma outra situação, que são os desastres particulares que passam despercebidos. Porque os infortúnios ocultos é sobre isso. Sobre esse desastre particular. Não vai ter nada que emocione, não tem nada tão gritante assim. É algo de intimidade, que ocorre na intimidade, no dia a dia. Ele vai contar um caso, né? Um desastre ele vai contar que é dessa família onde o pai, que era o provedor da casa, né? Um soldado, que está ferido no hospital. Então a gente tem que pensar, século XIX, onde o pai realmente é o provedor da casa, onde um soldado ferido não tem seguridade social, então ele não vai ficar recebendo enquanto está no hospital. Não, quando ele está no hospital, ele não tem salário. Isso são conquistas do século XX, que você tem, né, licenças, essas coisas. Não vamos questionar aqui o valor de licença, não. Mas você tem ainda uma rede de seguridade social. Então, naquele momento em que aquele pai está ferido, aquela família não tem o sustento. Então, ele vai falar desse caso em específico. Ele vai tratar desse desastre particular. E ele diz que esses desastres particulares passam despercebidos. Nós não podemos nem saber o que está acontecendo. Ele chama de infortúnios discretos e ocultos, que são os que a verdadeira generosidade, porque aquela primeira lá que ele colocou, que são as grandes calamidades, ele diz que observam-se impulsos generosos. Agora, ele fala que esses infortúnios discretos, ocultos, a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam a assistência. Então, ele vai falar de uma verdadeira generosidade e vai, no exemplo, mostrar o que é uma verdadeira generosidade e o que é um
impulso generoso. A gente vai usar por analogia. Você olha para a verdadeira generosidade, depois você compara com impulsos generosos. Não é? Então a gente tem sempre que ver isso. Veja, não é um erro você ter um impulso generoso. Já indica que pelo menos em alguns instantes você se coloca no lugar do outro, né? Você já tem empatia, você ajuda. Não tem nenhum problema. Nossa cidade agora viveu esse momento, né? Todo mundo teve esses impulsos generosos em relação ao desabamento do prédio, né? Então é um impulso generoso. Quem teve esse impulso está errado, é uma alma. Não, está ótimo, está muito bem. Só que ele vai tentar trabalhar o além disso, que seria a verdadeira generosidade. E aqui ele já dá uma dica. A verdadeira generosidade, ela sabe descobrir aquele que precisa. Ele não espera que a pessoa se mostre. Ele se antecipa e sabe descobrir. E aí é onde a gente vai ver o que é que a verdadeira generosidade, ela se anula para que o outro nem perceba que está recebendo. É o que ele vai mostrar no exemplo. O primeiro observação que ele coloca da verdadeira generosidade é que aquele que é verdadeiramente generoso, no caso ele criou esse personagem dessa mulher para descrever, ela se despe do orgulho, porque essa metáfora da mudança dos trajes, sempre a gente tem que lembrar que os trajes nos caracterizam. Na humanidade, por exemplo, tem determinados ambientes que você só entra com determinadas roupas. Se a gente pensar nos tribunais, o juiz ele só pode usar aquela determinada roupa, não pode ser diferente. Vocês perceberam que todos os juízes estão todos mesma roupinha preta básica, né? Não tem diferente, não pode ser. Quando a gente vai, ainda hoje, para você se formar nas universidades, você tem que vestir aquela roupinha para receber aquele seu certificado. Eu não quero ir com ela, não recebe. Tem que ser daquele jeito. As roupas, os trajes, eles indicam posição social. Ainda hoje, assim. É que hoje a gente não compra mais roupa, pelo amor de Deus, aí a gente não tem mais isso. Mas ainda há esses resquícios, né, dos trajes, dessa coisa. Essa mulher, a gente vai perceber que ela tem trajes simples, embora bem cuidados. Então primeira coisa, você vai se despir daquela sua aparência. Não importa quando a verdadeira generosidade, você não precisa mostrar quem você é, o que você tem. Porque quando você vai ajudar alguém, é o seu semelhante, é alguém igual. Por isso que tem que ter empatia. Se eu me mostro, por qualquer motivo, superior, eu já não estou sendo de fato generoso. Por isso que ele já começa ela percebendo o fato dela mudar, que no final a gente vai descobrir que ela é uma pessoa importante do ponto de vista da sociedade, mas para ajudar ela faz isso, vai de maneira mais simples e traz consigo a sua filha, o que mostra o papel educativo da virtude. Toda vida que eu sou virtuoso, eu também estou educando, plantando virtudes. No caso, ela está mostrando aqui para a filha, mas todos nós podemos, pelo exemplo, educar. Agora, se nós não damos um exemplo diferente, como é que nós podemos perceber ou querer um mundo diferente? Ela queria ensinar valores à filha, então ela agia de forma valorosa, virtuosa. Nós pensamos equivocadamente, quando nós queremos dar valor
ensinar aos nossos filhos, a gente pensa logo na melhor escola, na melhor roupa, em dar presentes. Poucos de nós se preocupam em mostrar-se virtuoso. É como aquele pai ou aquela mãe que quer que seu filho estude e nunca seu filho viu o pai ou a mãe pegando num livro. Aí você diz, mas esse menino não quer ler, não gosta de ler. Aí você, mas você já leu alguma vez com ele? Não, mas isso é bem comum. Como é que você pode pedir alguma coisa se você não faz? Ele está refletindo os seus atos. Então aqui a gente vai estar vendo, porque há exemplos que eu acho interessante. O pai que não sabe ler, mas quer que o filho aprenda a ler. Isso é virtuoso, porque ele sabe que ele não aprendeu, mas que é importante, mas ele não teve acesso. Agora o pai que não sabe ler, mas prefere passar o dia no Facebook e pede e reclama porque o menino não sabe ler e vive no celular. Eu recebo às vezes mensagem de mãe dizendo assim, mas ele não sai do celular, dá vontade de dizer, tá o pai e tá o filho, né? Que eu estou recebendo essas mesmas mensagens. Então a gente tem que sempre observar o que é que nós estamos ensinando. Aqui ela está mostrando. Entra numa casa de sórdida aparência, é muito importante observar isso. A casa era de sórdida aparência, não era uma casa bonita, era pobre. E ela, simples. E veja que quando ela entra, primeiro, sem dúvida ela é conhecida, porque todos gostam dela, saúdam respeitosamente, né? E naquela casa de sórdida aparência, ela não ficou preocupada. Por que é que está desse jeito? Eles não cuidam da casa? Não. Ela observou a situação. Jaz uma mãe de família cercada de crianças. Ela não está fazendo julgamento. Ela vai cumprir o papel dela. Somos nós. Nós não precisamos, nós não podemos julgar, porque a gente não sabe por que aquela pessoa chegou naquela situação. Nós não sabemos. As dificuldades que ela está passando, nós não sabemos. Então nós temos que nos despir de todos esses preconceitos, se a gente quiser de fato fazer alguma coisa. Ela traz a alegria naqueles rostos, né, todos que estão ali, ele descreve, emagrecidos. Ela vai ali com um objetivo, acalmar as dores. Aqui é maravilhoso, ele diz assim, traz o de que necessitam. Mas ele não diz só que ela traz o de que necessita, ele diz assim, condimentado. Então ele traz o que ela necessita, condimentado de meigas e consoladoras palavras. Não é só dar o que as pessoas necessitam. Ele inclui as palavras meigas e consoladoras. Porque aquelas pessoas estavam passando por privação material, mas era um momento de dificuldade. Ninguém gosta, gente, de estar sem o necessário para viver. Ninguém está feliz numa situação como essa, faltando as coisas, passando por necessidades. Ninguém gosta. Alguém vai me dizer assim, mas eu conheço uma pessoa que é muito preguiçosa e gosta de viver sem fazer nada. Eu não vou nem atrás da história que levou essa pessoa a fazer isso. Mas essa é a exceção. A maioria das pessoas, o trabalho dignifica, as pessoas não querem estar nessa situação. E aí ele diz assim, que eles não são profissionais da mendicância. Por isso, ela encontra uma maneira que aquelas pessoas, aqui o caso é dessa família específica, aceite o benefício sem corar. Porque se tem uma coisa que é difícil, é quando você está ali passando por dificuldades, receber, porque nós ainda temos orgulho. É muito difícil.
E aí a gente não pode, fulano é orgulhosa, eu vou esperar que venha me pedir. Não, se antecipe. Se você puder ajudar, se antecipe, dê a palavra amiga. Porque esse fato de querer que o outro se humilhe, isso não vai quebrar o orgulho dele. Não é esse o método. Não é assim que se faz. A pessoa tem que se sentir amparada até que um dia se envergonhe do próprio orgulho e abandone. Ela vai dizer, meu Deus, olha como é que eu sou bobo, fazendo isso tudo, tanta gente querendo me ajudar e eu aqui desse jeito, cheio de orgulho, né, calado, sem dizer nada. Ela vai ter que refletir sobre isso. Não eu ser o instrumento. Não, pera ainda que hoje eu vou quebrar teu orgulho. Esse não é nosso papel. A gente tem que se adiantar como ele faz. Aí ele diz o porquê daquelas pessoas estarem naquela situação. O pai está no hospital e a mãe não consegue trabalho para prover as necessidades da família. Aí você vai entendendo o desastre. Qual foi o termo que ele colocou, gente? Peraí. São desastres particulares. Imagina aquele pai no hospital, não tem nada agora, quem é que vai cuidar daquela família toda? Aí o Kardec vai dizendo, né? Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome, irão à escola agasalhada, a menor, para as menorzinhas o leite não secará no céu. Ele vai vendo os benefícios que aquilo ali colocou. Percebe que quando eles adoecem, eles não têm vergonha de falar com aquela senhora. Então, ela não está humilhando as pessoas, ela está auxiliando. Depois, ele conta que ela vai ao hospital, ela não fica só naquela casa, ela ainda vai ao hospital para ajudar aquele pai. Ela demonstra que no canto da rua tem uma carruagem com as coisas que ela vão levar, que ela está levando. Novamente mostra, ela não chega, ela não coloca a carruagem na frente daquela casa de aparência sórdida. Ela deixa para não humilhar. Isso eu lembro também de Vicente de Paulo, né? Vicente de Paulo, quando ele estava muito velhinho, ele não conseguia mais andar. Então, os amigos, né, os outros padres, eu não lembro como era o nome lá, aqueles seguidores, alugaram uma carruagem para ele ir fazer as visitas dele. Quando ele tinha que sair, ele diz assim, vá buscar a minha vergonha, porque ele tinha vergonha de andar na carruagem. Aí o que é que ele fazia? Ele ia no caminho, todo mundo que estava caído ele colocava dentro da carruagem. Ou seja, Vicente de Paulo inventou a Topic, lotada, assim, ele ia lotando de gente, porque ele não aguentava andar naquela carruagem sozinho, mas ele tinha vergonha, porque é um luxo isso. Então ele deixava a parte justamente para não humilhar, ela deixa a parte justamente para não humilhar as pessoas. Aí aqui ele entra uma outra coisa. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais as suas opiniões, pois considera seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Veja, a verdadeira generosidade, ela não fica querendo saber, não vou ajudar só os meus, só aqueles que concordam comigo. Não, todo aquele que precisa, a verdadeira generosidade estende a mão, está pronto para ajudar. Depois que termina o seu giro, ela diz, comecei bem o meu dia. Aí o Kardec pergunta, qual o seu nome, onde mora? Nada disso importa. Nada disso. Nada disso tem valor. Tudo faz parte do personagem. Né? Tudo isso. O nosso nome, onde a gente mora, essas coisas, tudo não tem valor nenhum. Nada disso tem valor. O importante são os atos que a gente faz, aquilo que a gente pode fazer o outro. Tudo isso é apenas aparência. Então ele coloca isso. Ninguém precisa saber, ela não dizia nem o nome, né? Aí diz que, mas todos aqueles infelizes a chamavam como se ela fosse um anjo da consolação. À noite, todas as matizes de prece, católicos, judeus, protestantes, todos estariam orando por ela. Depois a menina coloca, né, a filha dela quer também ajudar a fazer a caridade.
E aí ela pergunta para a filha, o que é que você pode fazer? Essa parte do texto é maravilhoso, porque só o que eu vejo é das pessoas fazem assim, né? Como eu trabalho com criança, eu vejo as mães e pais querem ajudar os meninos no Natal e dizem assim, olha fulano, vamos lá, dê seus presentes, seus brinquedos velhos que você não quer mais, que aí eu compro novos. Veja, você não entende, a gente não entende. Não, e ele só tá, não é verdadeira generosidade, porque ele só está dando os brinquedos dele, porque ele vai ganhar os novos. Ele vai crescer com essa ideia. E essa ideia é uma ideia muito enraizada em todos nós. A gente tem essa tendência de dizer assim, não, ó, eu vou dar aos outros, porque Deus vai me dar em dobro. Deus dá em dobro graças e bênçãos, alimento da alma. Não vamos pensar que Deus vai dar em dobro o benefício que eu dei. Então assim, não, eu vou doar meus sapatos porque eu vou ganhar o dobro de sapatos. Isso é uma visão inadequada. Por que o benefício é em dobro? Aquele que doa, recebe em dobro. Vamos supor que eu ajude ao Wagner. A alegria do Wagner ao ser ajudado já é o meu primeiro pagamento. A paz que eu estou com Deus é meu segundo pagamento. Eu recebo dele e recebo de Deus, eu recebo em dobro. Mas aí as pessoas acham, materialmente falando, que vão doar porque vão ganhar materialmente em dobro. Não existe isso. Não é assim que as coisas funcionam. Deus vai sempre nos dar essa alegria da alma. Isso sim vai vir em dobro. É muito maior. Tem um outro texto que ele vai dizer que ele vai ganhar o centuplo. Cêntuplo, né? Obrigado. Hoje a Marta está bem corrigindo. Tá jóia. Continue assim. Tá certo. Então, ele assim, acho que eu... Então, a menina pediu, né? Então, a gente estava falando dessa questão da gente ensinar errado, né? De não querendo fazer trocas, ensinar os filhos, ó, faça isso que você vai ganhar tanto. Aí ela mostra porque, olha, se eu te passar as coisas só para você entregar, não vai ter mérito nenhum. Não vai ter mérito nenhum. Então o que é que eu faço com o meu filho lá, se eu quero incentivá-lo? Você pede para que ele doe e diga assim, olha, você não está mais utilizando, para que acumular? Esse brinquedo não é. Então vamos doar, alguém está precisando. Ensine a ele a alegria de doar, mas não diga que ele vai ganhar nada, porque senão ele vai condicionar todos os seus atos a isso. Eu faço, se eu ganhar mais. E essa é a nossa maior ilusão, ficar esperando que vai receber alguma coisa. Então, mas ela ainda diz para a filha que não é justo, e é verdade. Aí pergunta, já quando a gente visita os doentes, você não me ajuda a tratá-los? Tudo bem, isso já é uma bênção, já é um benefício. Aí ela pergunta assim, aprende a fazer alguma coisa e você poderá doar. Isso é alguém educar, é dessa maneira. O que é que você pode fazer? Aí ele coloca, é assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. Aí pergunta, é espírita ela? Pouco importa. Pouco importa. A generosidade não é algo assim, só os espíritas. Não, pouco importa. Aí no final, veja que ele começou a contar essa história dizendo assim, quem é a mulher já distinto de trajes tão simples? Agora ele está terminando no último parágrafo dizendo assim, em casa... por que tão singelo... Não, você desculpa. Em casa é a mulher do mundo. Ele faz a oposição ao que ele começou. Porque a sua posição exige. E aí aqui você tem que... Aquilo que o mundo nos exige, aquela situação que o mundo nos exige, nós temos que responder de maneira ética. Você tem que responder. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação, além da de Deus e da sua consciência. As únicas aprovações que nós temos que ter nesse mundo é de Deus e da nossa consciência. Hoje em dia, tudo aquilo que a gente faz, a gente já posta.
já divulga, compartilha e se autopromove. Porque o bem, repito, deve ser divulgado. A autopromoção, não. Você tem que divulgar o bem, as coisas boas que acontecem. Mas a sua evidência, olha o que eu estou fazendo. A consciência que tem que estar tranquila, é a Deus que a gente tem que ter aprovação. Aí ele coloca uma situação interessante. Certo dia uma pessoa encontrou com ela e foi lhe agradecer por tudo o que ela fez. Aí ela disse, silêncio, não digas a ninguém. Então, esse talvez seja o grande, como é que eu diria, assim, aquela grande, não é bem um verme, assim, aquela vontade íntima que a gente tem que contar as coisas que fez. Né? A gente faz uma coisa, mas, eu tenho que dizer. É uma espécie de ostentação moral, mas não deixa de ser uma ostentação. Eu tenho que contar o que eu fiz. E aí a gente inventa várias desculpas, né? A gente diz assim, não, uma pessoa ali, e a pessoa, eu não fiz nada, mas você está dizendo, né? E fica e aparece, dá uma maneira de saber o que fez. Diz, gente, eu não tô querendo contar, não, mas contando, sabe? Eu não estou querendo falar, não, e sai falando o que fez. E começa a ser bem visto pelas pessoas ao redor. Aí daqui a pouco todo mundo você é conhecido como uma pessoa boa, porque você começou a vender a sua imagem. E é muito importante a gente refletir. Quando as pessoas chegavam para Jesus e diziam assim, tu és bom, mestre? Ele respondia, não. Bom é o Pai. Deus é bom. Hoje mesmo, eu estava à tarde, na nossa estudo da tarde, eu estava lembrando outro ensinamento de Santo Agostinho. Santo Agostinho, toda vida que ele dava um conselho a alguém, que ele orientava a alguém, ele dizia assim, e tu, Pai, o orientaste através de mim. Quando ele fazia algo de bom para alguém, ele dizia que Deus tinha feito através dele, mas não foi ele em si quem fez. Quando ele fazia alguma coisa de errado, ele dizia, eu fiz errado. Quando era algo de bom, ele dizia, Deus me usou como instrumento para fazer. Porque ele não queria cair na armadilha de pensar que ele em si fez alguma coisa de bom para alguém. Para que daqui a pouco ele não começasse a perceber que ele era melhor do que o próprio Deus. Porque tem vezes, muitas vezes, que a gente se acha melhor do que Deus. Porque a gente acha que pode corrigir o outro, porque a gente acha que tem a solução do outro, porque a gente acha que é dono da verdade e que os outros estão errados. Quando a gente não permite que o outro tenha as próprias experiências, que vivam a vida dela e que a gente aconselhe. Quando é filho, quando é alguém da nossa responsabilidade, você faz o quê? Mostra o caminho para Deus. Eu tinha falado, né, da educação. Sexta-feira, agora, eu estava conversando com um aluno de 10 anos de idade que tinha feito uma aula de filosofia e tinha perguntado, e a pergunta para ele era assim, era para ele fazer um exercício de filosofia, que era para perguntar o porquê de alguma coisa. Pergunte alguma coisa que você não sabe, o que é uma coisa filosófica, para ele aprender a filosofar. E aí ele veio falar comigo. Aí eu perguntei, e aí, como é que a gente vai fazer? Aí ele perguntou assim, por que a gente existe? Porque eu acho que a vida não tem sentido. Eu acho que a gente podia não existir. Eu quase caio para trás. Porque com 10 anos de idade, a única coisa que eu me perguntava filosoficamente é que hora era a merenda. Eu não me perguntava, mas ele acha que a vida não tem sentido. Que nós não precisaríamos existir. Ele não sabe por que ele existe. Qual o sentido da vida. Lógico que eu já mando uma mensagem para o pai, porque pode não ser nada, mas pode ser muita coisa. Pode não ser nada. Pode não estar indicando nada.
E eu fiquei tentando puxar se ele tinha visto em algum canal do YouTube, alguma coisa assim. Não, simplesmente ele tentava, não sabia qual era o objetivo da vida. Aí eu falei para ele, explicando, que o objetivo da vida é aprender. A gente nasce para aprender. E eu mostrei para ele que as formigas, os formigueiros, são os mesmos, desde a época que Pedro Álvares Cabral veio aqui no Brasil, as formigas são do mesmo jeito. Elas faziam formigueiro do mesmo jeito. Antes disso, do mesmo jeito. Eu mostrei para ele que essa água hoje que a gente está bebendo é a mesma água que os dinossauros beberam. O mesmo mar os dinossauros estavam, é o mesmo, não mudou, não é outra água, porque é o ciclo da água, choveu, mas é a mesma água que os dinossauros beberam, as formigas continuam as mesmas, as pedras estão do mesmo jeito. Aí eu falei para ele, agora olhe para a infância do seu pai, pergunte como seu pai era. A infância dele é totalmente diferente da sua, você é totalmente diferente. Por quê? Porque você está aprendendo e se modificando. O objetivo da vida é aprender para a gente se melhorar. Então a gente tem um objetivo. Só que eu fico preocupado, por quê? Porque o índice de suicídios é muito grande. Entre jovens, entre crianças já está começando a descer. Por quê? Porque com 10 anos o menino pergunta para que ele vive. Se ele tiver uma frustração, imagina qual vai ser a resposta. Mas aí, esse teu exemplo é um exemplo que a gente pode pensar para o que o Evangelho nos traz, né? O infortúnio oculto. Porque nós temos que ver que esse infortúnio oculto não é só o material. Tem os infortúnios ocultos das pessoas que trabalham conosco, das pessoas que moram conosco, né? As pessoas estão ali naquele momento, podem estar sofrendo, podem estar com essa dúvida existencial, e eu posso muito bem ser caridosa emprestando só o meu ouvido. Né? Eu posso calar, se eu não souber mostrar alguma forma, uma solução, eu posso calar, mas eu posso mostrar o meu ouvido. E nesse momento, eu posso estar ajudando alguém com esse infortúnio oculto. Né? Quando você diz que uma criança diz que não sabe por que existe, é um infortúnio oculto dessa criança naquele momento. Perfeito. Exatamente, aí é onde a gente tem que estar atento e pronto para auxiliar, não necessariamente com alguma mudança material, até porque, diferente, pelo menos em boa parte do planeta, essa condição de miséria que é descrito aqui já foi superada. Nós não temos esse nível de miséria que está descrito aqui. Eu sempre repito, tem bolsões de miséria, mas a gente não pode colocar de uma regra geral, porque se você pensar, isso aqui se passa em Paris, isso era a regra geral, esse tipo de situação. Hoje em dia nós temos os bolsões de miséria localizados, mas de uma maneira geral, mas esse infortúnio oculto emocional, essa falta de auxílio afetivo, dessa rede de amparo emocional, só o que tem. Gente, é só o que tem. A gente vai contando, eu ia postar no grupo, depois eu até disse assim, meu Deus, como é que faz? Eu estava vendo um caso, ainda dessa situação, já nos preparando para o início do tratamento espiritual, que eu li a matéria e já me doía, de uma mãe aqui no interior do Ceará, uma pessoa tranquila, uma vida muito tranquila, que ela tinha 3 filhos, uma bebezinha de 6, 7 anos, um neném, e 2 meninos, coisa mais linda do mundo. Em menos de 3 anos, os 2 se suicidaram. Os dois. Um com 15, por um problema de relacionamento. E o outro com 17, porque se sentia culpado por não ter ajudado o de 15. Olha o drama que é. E infortúnios como esse, dores como essa, são muitas. E aí a gente tem que estar
pronto primeiro, porque um dia chegará a nossa vez dos dramas particulares. Chegará a nossa vez. Não precisa ser isso, mas enfrentar as dificuldades, enfrentar as batalhas que a vida nos dão, as perdas, as doenças, vai ser a nossa vez. A gente tem que estar forte nesse momento. E como se fortalecer se não tendo empatia pelo outro, sendo útil, reconhecendo que o outro sofre e podendo auxiliar de alguma maneira, podendo estender a mão. Porque quando chegar a nossa vez, se eu tiver me colocado no lugar do outro, eu saberei reagir melhor, eu estarei mais preparado. Fazendo uma analogia como uma espécie de vacina. O que é a vacina? É a doença morta que a gente recebe. Nós, quando nos vacinamos, nós recebemos a doença morta. Para quando entrar em contato com a doença, eu ter anticorpos já sei como me defender. Quando eu aprendo que o outro está passando por uma dor, não julgo, mas estendo a mão, tenho empatia, me coloco no lugar do outro, quando for a minha vez de sofrer, porque vai chegar a nossa vez, certeza, cada um de nós aqui tem o seu drama, cada um aqui tem a sua particularidade, a sua fragilidade, cada um está precisando de ajuda de alguma maneira, mas quando eu já vou me preparando, criando uma rede, essa rede me prepara, me fortalece para que eu não me entregue ao desespero. Porque o desespero é o grande mal do nosso mundo. É a falta de fé. A falta de fé gera o desespero, o desânimo. E a gente precisa acreditar que há um Deus bom que vai nos ajudar. O que nos ajuda também é a prece. Por isso que eu vou pedir agora para diminuir um pouco a luz. E a gente vai começar agora o tratamento espiritual. Obrigado, Kátia, pela participação. Obrigado a todos vocês. Hoje nós chamaremos em grupos de 9. Serão 5 grupos. Tudo bem? Peço a todos que fiquem em prece. E que aquele grupo que for chamado, cada um de nós fique em prece pelo grupo que for chamado. Quando chegar a nossa vez, todos nós estaremos orando por você, né? Quando a gente inverter. No final eu peço que vocês fiquem um pouquinho, que a gente vai dar uma orientação para o próximo sábado, como nós iremos fazer. Wellington Girão, Yara, Antônio de Carvalho, Rita, Juliane, Silva, Cleonice, Valdir, Dona Antônia. Eis o primeiro grupo. Vamos pedir a Deus que os abençoe, que Deus, em seu infinito amor, em sua infinita bondade, auxilie a cada um destes que, nesse momento, buscam o alívio das suas dores, buscam o reconforto da alma, que os anjos derramem bênçãos e luzes em cada um destes que agora recebem o tratamento espiritual.
Vamos ao segundo grupo. Augusto, Jackson, Edna, Deise, Gustavo, João Filho, Isabel Martins, Elizabeth e Wellington. Esse é o segundo grupo. Mantenhamos-nos em prece, rogando a Deus que abençoe a cada um que nesse momento busca o amparo, o conforto para a alma. Que Deus, em seu infinito amor, em sua infinita bondade, possa amparar todos esses que estão em tratamento. Vamos ao terceiro grupo. Marcos, Magno,
Silvia, Ivo, Rafael, Valdomira, Adriano, Isabel Guimarães e Lindalva. Esse é o terceiro grupo. Pedimos a Deus que os abençoe, que Deus, em seu infinito amor, em sua infinita bondade, derrame suas bênçãos sobre todos esses que nesse instante recebem um amparo divino. Vamos ao quarto grupo. Carol, Rejane Jailson, Emanuela Lúcia Helena, Emily, Jorge,
Elias, Nuciada, Velma, vai faltar apenas mais um grupo. A partir desse momento, já peço que todos comecem a orar pelaquela pessoa que nós conhecemos, que está adoentada, aquela pessoa que está precisando de amparo, que a gente já possa irradiar esse momento para todos os que estão precisando. Para você que está nos acompanhando em casa, a partir de agora faça uma prece pelo seu parente, pela pessoa que você quer uma prece. Direcione o seu pensamento até ele e daqui a pouco acompanhe a prece que será feita e assim ele estará recebendo o magnetismo que nós iremos aplicar. Todos os que estão com o nome aqui citados serão amparados pelos anjos. Todos aqueles para quem estamos enviando os nossos pensamentos. Vânia, alguém não chamado gostaria de tomar um passe? Wagner, a partir desse momento, nós já estamos nos preparando para a prece final. Peço a todos que possam fechar os seus olhos, visualizem as suas famílias,
Visualize aquela pessoa que você quer que seja amparada. Perceba a presença dos anjos a ajudando e nos ajudando. Então vamos já nos preparar para a nossa prece final. Peço a todos vocês que aguardem 1 minuto após a prece para a gente dar os avisos. Depois pega, gente. Estamos todos aqui? Todo mundo. Então vamos para a nossa prece final de encerramento, a aplicação do passe do magnetismo à distância para todas as pessoas que nos pediram hoje, esta noite. Então peço a todos que fechem os olhos, que a gente possa se manter harmonizados. Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, a Ti agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Permite, Pai, que os nossos anjos da guarda nos envolvam todos nesse instante. Que possamos nos sentir abraçados por estes seres que nos amam e que velam por nós, sentindo a presença amiga destes bons espíritos. Voltamos nosso olhar a Jesus, que aqui se encontra. Jesus amigo, estende a tua mão socorredora a cada um de nós. Inspira-nos, Jesus, a força necessária para resistirmos ao arrastamento do mal. Inspira-nos a coragem para tomarmos novas e melhores decisões, para modificar o nosso proceder, Jesus. Inspira-nos a resignação, porque tudo o que passamos tem um fim útil e, se Deus permite,
é porque é para o nosso melhoramento. Ó Jesus, inspira-nos paciência, porque tudo há de passar, toda dor há de passar, todo sofrimento há de passar, no tempo de Deus, não no nosso, que possamos aprender com cada oportunidade que Deus nos oferta. Derrama, Jesus, uma gota do teu bálsamo bendito sobre todo aquele que se encontra adoentado, aqueles que nós conhecemos, que estão precisando do teu amparo, aqueles que nos pedem prece pelos familiares, por filhos, pais, mães, irmãos e amigos, que nesse instante, Jesus, o teu bálsamo bendito recaia sobre cada um, curando-os, se for da vontade de Deus, aliviando-os dos sofrimentos que passam, se for da vontade de Deus. Aquece-lhes a alma, ó Jesus. Lembramos, em especial, dos doentes da alma, dos entristecidos, dos deprimidos, dos tomados pelo desespero e pelo desânimo. Ó Jesus, envolve-os nesse instante, para que possam sair da situação que se encontram e que possam perceber que é possível mudar, que é possível ser feliz. Ó Jesus, abençoa as nossas famílias, que possamos ter um lar em harmonia, que possamos ter um espaço do diálogo e de compreensão. Através de Ti, Jesus, mais uma vez, voltamos nosso olhar a Deus e pedimos: Deus, Pai de amor, justiça e bondade, perdoa as nossas faltas, tende compaixão de cada um de nós, Pai. Ampara-nos, protege-nos e livra-nos do mal, hoje e todo sempre. Que assim seja. Bem, amigos, eu só queria dar um aviso, né? Eu não vou hoje falar das atividades da casa, porque vocês já conhecem todas. Nós temos atividades segunda, quarta, sábado, prece pelos doentes na quinta. Mas eu queria avisar, principalmente para o pessoal do tratamento espiritual, que no próximo sábado é o que ficou convencionado como o Dia dos Finados, né? Todo mundo sabe. Nós não vamos falar, não é Dia dos Finados, porque não é um fim, né? Nós vamos fazer a nossa reunião comemorativa do Dia dos Mortos, que nós fazemos todos os anos. Dia 2 de novembro, vai ser aqui às 19h30, nesse mesmo horário, mas será uma reunião especial. Por quê? Porque nesse dia nós vamos nos reunir para orar, deixar bem claro, para orar pelos que já estão no plano espiritual. Vamos estar todos aqui unidos em oração, vamos estar num momento festivo de celebrar, não com tristeza, mas sim com a certeza de que os Espíritos estão aqui conosco, ao nosso lado. Então eu convido todo mundo que puder vir, que possa no próximo sábado, vai ser uma noite especial. Nós vamos fazer um chazinho, né, Letícia? Vai ter chazinho, tem que ter, né? Noite especial, tem que ter chazinho, vou falar com a Rosângela. Se alguém quiser trazer, fala com a Neuma, anotar o nome, olha, eu vou trazer um biscoitinho, porque é festa para o Dia dos Mortos, é para a gente se sentir feliz, porque a vida continua. O Espiritismo nos diz isso. Então, se é festa, vai ser com alegria. Estejam todos convidados no próximo sábado para a nossa comemoração do Dia dos Mortos. Conto com todos vocês. Que Jesus nos abençoe.